Este é um momento de crescimento e conhecimento da Palavra de Deus, que nos diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E o salmista ainda ora: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E é nesse sentido, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Neemias, capítulo 2, e ler os versículos de 1 a 20. Vamos ficar em pé em respeito à palavra de Deus. É leitura responsiva, eu começo a ler, vocês continuam, e o último versículo 20 nós leremos juntos. Diz-nos assim o profeta: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitem passar e entrar em Judá. Então, fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavalheiros. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. De noite, saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui
não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declararei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-nos contra o rei juntos? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem vos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Mantenha sua Bíblia aberta ou ligada no livro de Neemias, no capítulo 2. Nós estamos em uma série de mensagens intitulada Edificação, o caminho da maturidade. Começamos esta série no domingo próximo passado com o nosso pastor, reverendo Isaías, trazendo a pregação do capítulo 1. E hoje nós seguimos com a pregação do capítulo 2, e assim nós iremos até 25 de julho, quando pregaremos o último sermão desta série, se o Senhor assim nos permitir. Lembramos, no domingo próximo passado, no capítulo 1, o nosso pastor nos trouxe o sermão Neemias, o orante. E as 3 propostas de reflexão foram que a sua oração estabelecia íntima comunhão com Deus. A sua confissão evidenciava o seu senso de santidade no relacionamento com Deus. E ainda sua intercessão dimensionava o seu amor pelo povo. Foi isto que nós aprendemos no domingo próximo passado. E hoje nós queremos continuar olhando para o capítulo 2, mas para isto eu quero convidar você a fazer uma viagem na história do contexto de Neemias. O reino de Israel era um só, por 120 anos. Foram 40 anos sob o governo de Saul, foram 40 anos sob o governo de Davi e 40 anos sob o governo de Salomão. Em 931 a.C., Salomão morre e sobe ao trono Roboão. E o reino de Salomão era um reino muito rico, muito cheio de pompa, muito cheio de circunstância. E obviamente quem paga a riqueza dos palácios? O povo. Desde sempre é assim. E o melhor momento para reivindicar é o da transição. Então, quando Salomão morre em 931 e Roboão assume o seu lugar no trono, o povo reivindica: por favor, rei, tire essa mão pesada de cima de nós. Nós temos dado ao rei muitos impostos. E Roboão então procura os anciãos para ouvir deles um conselho, e os anciãos dizem: Roboão, meu jovem rei, faça isto, alivie o povo, tire um pouco de tributos e de impostos desse povo. E esta orientação não faz bem ao coração de Roboão, que resolve então não apenas ouvir os anciãos, mas ouvir os jovens.
E aí ele fala para os jovens da situação que vivia, e os jovens dizem: Roboão, nosso rei, nada disso. Faça esse povo gemer, cobre dele ainda mais impostos, e diga ao povo que seu dedo mínimo é mais grosso do que o braço do seu pai. E Roboão então resolve rejeitar o conselho dos anciãos e abraçar o conselho dos jovens, e mantém a sua política de muitos impostos. E é exatamente neste momento da história em que das 12 tribos, 10 se rebelam, e sob o reinado de Jeroboão I, fundam o Reino do Norte. O Reino do Sul se mantém apenas com 2 tribos, a de Benjamim e a de Judá. E a partir deste momento surge então o Reino do Norte, com as 10 tribos governadas por Jeroboão I, e o Reino do Sul, governado por Ezequias. Apenas para que nós lembremos, eu sei que todos sabem, o Reino do Norte tem vida de 209 anos. Portanto, ele vai de 931 até 722. Ele teve 19 reis e 8 dinastias diferentes. O Reino do Norte vai de mal a pior, com reis em sucessão, sendo idólatras, perversos e longe de Deus. O Senhor manda Amós, o profeta, o Senhor manda Oséias, o profeta, o Senhor manda o Miqueias, um outro profeta, e o Reino do Norte não atende. E o Senhor então deixa que a Assíria, no ano de 722 a.C., faça um cerco a Samaria e ocupem agora o Reino do Norte, e o Reino do Norte deixa de existir politicamente falando. Neste período, quem governava o Reino do Sul, de Benjamim e de Judá, as tribos, era o rei Ezequias. O que interessa para nós é dizer que o Reino do Sul se mantém fiel à dinastia davídica. Sim, nós sabemos que isto deveria acontecer, porque é desta região que viria o Messias. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, não é isso que cantamos? Então o Reino do Sul se mantém fiel à dinastia davídica, e alguns reis são bons, outros nem tanto. Mas o que interessa dizer então é que eles desenvolvem um tipo de religiosidade adoecida, porque eles pensam o seguinte: estejamos nós em obediência ou não, nós temos o templo de Jerusalém, e Deus há de nos abençoar. E criam então ao redor do templo a noção de como se fosse um talismã: independente de como estejamos, Deus vai nos abençoar. E o Senhor então enxerga isto, a deturpação da compreensão do templo de Salomão, como um pecado. E então, a esta altura, o império da Assíria já está em decadência, e quem assume o cenário mundial é o império da Babilônia. E então o Senhor permite que em 606 Nabucodonosor cerque Jerusalém. E pela primeira vez então existe o levar de cativos de Jerusalém para a Babilônia. E é exatamente neste período que vão Daniel e seus amigos, os nobres, os bonitos, os inteligentes. Em 596, tempos depois, ocorre mais um cerco de Nabucodonosor. E em 587, então, depois de um longo cerco, Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo, quebra tudo, deixa tudo arruinado, deixa a cidade em escombros, as portas queimadas. E o profeta Jeremias, neste tempo, profetiza que este cativeiro babilônico duraria 70 anos. Portanto, se ele começa em 587,
este cativeiro termina em 517. 70 anos de cativeiro. E o povo que estava lá cativo na Babilônia sofre, chora, pendura arcos e as suas harpas e deixa de cantar, deixa de adorar a Deus, simplesmente chora às margens dos rios da Babilônia, lembrando de Sião. Se você olhar o Salmo 137, é exatamente isto que está relatado lá. Mas com o tempo, o povo que inicialmente ficou se sentindo cativo, ele começa a se aculturar à Babilônia, começa a se acostumar à Babilônia, e muitos ficaram por lá. Nabucodonosor sai do trono e ocupa o seu lugar Belsassar. E Belsassar então faz uma festa e convida muitos nobres para esta festa. E aí tem uma genial ideia para animar a festa na Babilônia. Ele lembra que Nabucodonosor trouxe do templo de Jerusalém, que fora destruído, vasos. E ele fala: tragam os vasos do templo, nós vamos beber nele. Como que insultando o Deus de Israel, como que insultando o Deus dos nossos pais, como que insultando o Deus sobre todos. E é nesta cena que aparece uma mão escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Persim. E os sábios da Babilônia tentam decifrar que frase era esta, e ninguém consegue. E chamam a Daniel. E Daniel vai e consegue decifrar esta palavra. E está dito o seguinte: pesado foste na balança e foste achado em falta. Serás entregue, rei Belsassar, nas mãos dos seus inimigos, e morrerás ainda nesta noite. E diz-nos o texto sagrado que enquanto eles bebiam e comemoravam, naquela noite, Dario, o comandante dos soldados do Império Medo-Persa, invadem a Babilônia. E cai então o Império Babilônico diante deste ataque do Império Medo-Persa. O que interessa dizer é que, uma vez dominado pelo Império Medo-Persa, eles não conseguiam compreender cativeiro da mesma forma que a Babilônia. A Babilônia entendia o seguinte: se eu faço de uma nação cativa, eu pego os seus habitantes e trago para a minha terra. Assim era a Babilônia. O Império Medo-Persa não tinha essa cultura. Eles entendiam que, mesmo dominando outras nações, cada povo deveria ficar na sua própria região. E é em razão disso que o Império Medo-Persa começa a mandar de volta para Jerusalém aqueles que estiveram na Babilônia. E os irmãos vão lembrar que a primeira volta se dá em 516 com Zorobabel, para construir ou para reconstruir o templo. O segundo turno, a segunda volta, se dá com Esdras, o mestre da lei, aquele que voltou para restaurar a religião. Isso se dá em 458. E por fim, chegamos ao texto no qual nós estamos. Volta Neemias, em 444, outros autores dizem 445, mas o que interessa é que Neemias volta com a missão de reconstruir o templo. Na época ele era copeiro do rei Artaxerxes, e Neemias recebe uma visita de um ilustre irmão chamado Anani, e Neemias pergunta: como estão os nossos? É aquilo que diz o capítulo 1, no verso 11, diz-nos a palavra que Neemias ouve um relato estarrecedor. A nossa cidade está destruída, o templo está colocado no chão, os nossos irmãos estão em grande miséria. E ele então chora e sofre esta notícia. E recebe de Deus então a missão de restaurar o templo, de reconstruir o templo. E eu queria compartilhar com você nesta manhã a respeito de que por muitas vezes nós, olhando à nossa volta,
temos da parte de Deus a iluminação de que nós precisamos reconstruir também. Existem aspectos da nossa existência e da nossa jornada que estão de fato destruídos. Pode ser que você olhe para a sua vida espiritual e se perceba assim, arruinado, destruído, banido, afastado. Pode ser que você tenha esta compreensão a respeito da sua vida conjugal e da sua vida familiar. Talvez você esteja vivendo esta verdade no que diz respeito às questões profissionais. Enfim, pode ser que você esteja sendo levantado por Deus para reconstruir. E é sobre isto que eu quero conversar com você nesta manhã. Necessidades para cumprir a missão de restaurar. Necessidades para cumprir a missão de restaurar. Se você precisa restaurar alguma coisa na sua vida, existem algumas necessidades que o Senhor vai nos ensinar olhando para este texto. Em primeiro lugar, a primeira necessidade que nós precisamos ter, a primeira necessidade que nós devemos ter para cumprir a missão de restaurar é ter a capacidade de evidenciar emoções. Os versos 1 e 2 nos dizem claramente: eu nunca estivera, especialmente o verso 2, eu nunca estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. É interessante, queridos, é que para a tarefa de restaurar, para a tarefa de reconstruir, o primeiro passo foi ter a capacidade de evidenciar emoções. Os servos que serviam no palácio, por uma liturgia das atividades palacianas, eles deveriam sempre ser agradáveis, carregar nos lábios um sorriso franco, um jeito harmonioso de ser, mas Neemias não conseguiu diante das notícias. E ele então evidencia a sua capacidade de sentir dores e emoções. Neemias ficou demasiadamente triste com as informações que recebeu, ficou demasiadamente triste com a destruição que estava ao seu redor. E ele então evidencia suas emoções. É interessante como nós temos vivido um tempo em que evidenciar emoções é ser fraco. Chorar é coisa daqueles que não são tão firmes. Se você é liderança, pior é. Pastor, não chore perto dos seus presbíteros. Presidente de uma empresa, mantenha-se firme em todas as decisões, não transpasse, não passe, não disponha das suas emoções. Afinal, nós aprendemos desde a infância que homem não chora. Não é isto que nós lemos e aprendemos quando vemos a palavra do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 11, chora diante de uma má notícia. Quando ele vê o seu amigo doente e morto, Lázaro. Diante da necessidade de restaurar, evidencie sua tristeza pelo que foi destruído. Não sorria, não finja que está tudo bem. Se há algo destruído, chore. Mas não apenas isto. Em primeiro lugar, a primeira necessidade para cumprir a missão de restaurar é ter a capacidade, é capacidade, não é defeito, é ter a capacidade de evidenciar emoções. Mas em segundo lugar, é necessário lançar-se na tarefa. O verso 5 diz assim: peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Neemias não tratou apenas da restauração do templo, ele tratou da restauração da vida, da família, da sociedade. Neemias não apenas sofre com aquilo que ouviu, ele se lança disposto a ser instrumento de Deus para restaurar. Isso fala de ânimo,
isso fala de envolvimento, isso fala de boa vontade, isso fala de coragem de sair do lugar de conforto e dizer: eu estou aqui pronto a servir, eu estou aqui pronto a levantar os muros, eu estou aqui pronto a edificar. Ele disse: eis-me aqui. E é interessante como nós vemos na palavra de Deus grandes homens do Senhor dizendo esta frase literalmente: eis-me aqui. Muitos outros não dizem literalmente, mas por meio da vida dizem: eis-me aqui. Isso me faz lembrar quando Abraão é chamado para oferecer o seu filho. A primeira fala de Abraão em Gênesis, no capítulo 22, no verso 11 é: eis-me aqui. Quando Moisés é chamado para salvar o povo, para livrar o povo do cativeiro egípcio, isso está em Êxodo capítulo 3, no verso 4, a primeira palavra dele é: eis-me aqui. Quando Samuel é chamado pelo Senhor, em 1 Samuel capítulo 3, verso 16, a palavra dele para o Senhor é: eis-me aqui. Quando Ananias é chamado para orar pelo assassino Paulo, a palavra dele ao Senhor é: eis-me aqui. Não basta chorar o que foi destruído, é preciso lançar-se na missão de restaurar. Mas em terceiro lugar, a terceira necessidade que temos para cumprir a missão de restaurar é entender a necessidade de preparo. Os versos que vão do 7 ao 9 dizem assim: deem-me cartas para os governadores da além do Eufrates, verso 8, como também carta para Asaf. No final do verso 8, uma declaração linda: a boa mão do meu Deus era comigo. E o verso 9: fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei cartas do rei. Sofrer e dizer eis-me aqui, irmãos, não é suficiente. Se você recebeu de Deus a missão de restaurar, simplesmente chorar aquilo que foi destruído, simplesmente dizer Senhor, conte comigo, não é suficiente. Há uma necessidade de buscar preparo diante da missão, de orar, de amadurecer, de buscar ajudar, de crescer. Qualquer missão tratada com responsabilidade nos leva a um preparo sério, queridos. Eu vou repetir: qualquer missão tratada com responsabilidade nos leva a um preparo sério. Toda e qualquer missão deve ser contemplada nos aspectos espirituais, mas também racionais. Neemias pensa em todos os fatores que poderiam facilitar o cumprimento de sua missão. No capítulo 1, nosso pastor falou na semana passada, ele é apresentado como o orante, ele busca o Senhor. Mas não apenas isto, ele pede autorização do rei para ir ajudar, ele pede cartas para apresentá-lo aos governadores, ele pede uma carta específica para Asaf, para conseguir madeira, ele cumpre todo o ritual de preparo para a restauração, ele cumpre todo o preparo para cumprir a sua meta. Se você está sendo convocado para trabalhar numa restauração, deixa eu dizer uma coisa para você: existe alguma coisa destruída, e você precisa chorar por isso. Você precisa se quebrantar por isso. Você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui, mas não apenas isto. Você está sendo convocado para restaurar? Então fale com o Rei dos Reis. Fale com o Senhor dos Exércitos. Diga a Ele como vai o seu coração, qual é a sua tarefa. Busque, faça cursos, faça terapia, leia um livro, se capacite, busque conhecimento e entenda a necessidade de se preparar para esta missão. Em quarto lugar, a quarta necessidade que nós temos diante da tarefa de restaurar é analisar a dimensão da missão. Os versos que vão do 13 ao 15 nos falam o que aconteceu quando Neemias chega à cidade destruída. Verso 13: saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém.
O verso 14 vai dizer: passei à porta da fonte e ao açude do rei. E ainda o verso 15: subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Há uma necessidade de preparo, sim, mas há uma necessidade de analisar a dimensão da sua missão. Neemias se prepara, mas uma vez preparado, ele também palmeia a história. Ele quer conhecer aquilo que de fato está diante dos seus olhos como uma missão. Ele sai a percorrer a cidade e assim ele avalia o tamanho do estrago. Neemias nos ensina que o que mais contribui para o fracasso de uma missão é a falta do conhecimento no que diz respeito ao que precisa ser feito. É necessário avaliar o tamanho do estrago. Há que se ter um entendimento a respeito do que precisa ser feito. Então, se você tem que restaurar o seu casamento, se você tem que restaurar a sua relação com seus filhos, se você tem que restaurar a sua empresa, se você tem que restaurar a sua relação com a sua igreja, se você tem que restaurar a sua relação com o irmão de caminhada, de jornada, você precisa ouvi-lo. Você precisa ouvir pessoas. Você precisa palmear a história. Você precisa compreender o que de fato está acontecendo. Você precisa saber há quanto tempo está destruído. O que precisa ser feito, e isso inibe a ansiedade, isso inibe o imediatismo e te lança dentro de um processo. Se nós temos uma tarefa de restaurar, esta não é uma tarefa do dia para a noite, a não ser que o Senhor diga, eu quero, e um milagre acontece, mas restaurar é processo. Há uma extrema necessidade de analisar a dimensão da sua missão. Em quinto lugar, e este tópico para mim é lindo, não que os outros não sejam, mas este falou profundamente ao meu coração. Uma necessidade para cumprir a missão de restaurar é envolver pessoas no cumprimento da missão. Os versos 16 e 17 fazem isto de uma forma linda. Neemias é iluminado por Deus para isto. Diz o verso 16: nem judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas, vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o opróbrio, a vergonha. Neemias envolve pessoas, Neemias comunica o sonho de restauração a pessoas à sua volta. Ele olha ao seu redor e constrói relacionamentos fortes que possam ajudá-lo. Ele compartilha o sonho, ele divide a expectativa. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: se Deus te deu uma tarefa de restaurar, não vá sozinho, você não vai conseguir. Envolva pessoas. O Evangelho do Senhor nos ensina isto a todo dia e toda hora. O Senhor chamou pessoas para perto de si, o Senhor enviou de 2 em 2, o Senhor nos fez igreja para andarmos juntos, o Senhor nos fez filhos de um mesmo Pai, de forma que vivamos como família. A gente não vai sozinho. Em nome de Jesus, querido. Jesus poderia realizar o seu ministério sozinho, mas ele resolveu contar com 12. O Senhor poderia ter falado ao coração do apóstolo Paulo e o enviado sozinho, mas ele resolveu ir com Silas, e com Barnabé, e com João Marcos, e com Lucas. Ele se fez parceiro de caminhada, irmãos. Nós precisamos comunicar ao outro a expectativa de restauração. Eu quero contar para você uma história, nós não sabemos se ela é verídica, mas eu pesquisei, não sei se ela é verídica. Mas conta-nos a história de que Barack Obama e sua esposa Michelle Obama saíram para jantar. E neste jantar, o garçom vem atendê-los e fica uma situação um tanto constrangedora, porque Michelle reconhece o garçom. E quando o garçom sai,
o ex-presidente dos Estados Unidos fala: Michele, por que esse constrangimento? Ela disse: não, é porque eu reconheci este garçom como um ex-namorado da adolescência. E Barack Obama, sorrindo, fala: tá vendo? Se você estivesse com ele, você seria casada com um garçom. E ela diz: não, meu amor, se eu tivesse casada com ele, eu faria dele presidente da América. O que acontece, queridos, é que nós precisamos nutrir no coração a capacidade de comunicar sonhos, de comunicar projetos, de dividir intenções. A missão de restaurar a sua vida não é sua apenas, é do Senhor, que comunica a você e dá a você parceiros de caminhada, dizendo: siga junto. Eu quero declarar em nome de Jesus nessa manhã, que aqueles que compõem a minha equipe ministerial são estes que Deus me tem dado para dividir comigo o sonho de restaurar. Eu falo aqui do nosso pastor reverendo Isaías, do pastor reverendo André, do licenciando Daniel, da missionária Heleninha, do nosso reverendo Guilhermino Cunha, pastor emérito desta igreja. São pessoas que Deus tem nutrido a minha vida para que eu comunique esse sonho e nós vivamos na perspectiva de restaurar a obra do Senhor. Aos meus presbíteros que compõem o conselho, Deus plantou você na minha vida para eu compartilhar com você esta perspectiva de envolver pessoas no cumprimento desta missão. Se você é membro de uma família, e se você tem a oportunidade de dividir o banco aí com alguém, dá uma olhada para essa pessoa. Você não vai ter que falar nada não, fique tranquilo, é um culto presbiteriano. Mas dá uma olhada para essa pessoa aí. Deus te deu esta pessoa para ajudar a você nas missões de restauração que Ele nos tem dado. Aleluia. E em último lugar, a última necessidade para a missão de restaurar. Nós precisamos compreender que haverá oposição a esta restauração. Os versos 19 e 20 dizem assim: porém Sambalate e Tobias e Gesem, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. Sambalate, Tobias e Gesem, quando souberam, desprezaram Neemias. Olharam para Neemias e disseram: você? Você não. Se é verdade que nós podemos envolver pessoas nas missões de restauração, é verdade também que nós receberemos oposição, queridos. Pode ser que você esteja tentando, que você esteja buscando, que você esteja seguindo em frente e haja críticas, palavras duras, perseguições. E você esteja já pensando em desistir da tarefa de restaurar, mas há para nós o verso 20. Vai ter perseguição, vai ter desprezo à sua vida, vai ter menosprezo à sua história, mas há sobre nós o verso 20, então lhes respondi: aleluia! O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. As palavras podem ser contra a sua vida, os olhares podem menosprezar você, as ações das pessoas de longe e até de perto, daqueles de quem não deveria vir, por vezes se identificam até como irmãos. Esses olhares e estas palavras podem ser dirigidas na sua direção. E sabe o que você tem que responder a eles? Eu sei quem me chamou para essa tarefa, e é Ele quem me dará bom êxito nela. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O nosso Senhor Jesus Cristo viveu isso. Com os fariseus, com os saduceus, com o Império Romano, com a liderança judaica. O apóstolo Paulo viveu isso. Quantas vezes o Império Romano o perseguiu?
Mas o Senhor que os chamou, o Senhor que nos chamou, há de dar para nós bom êxito. Eu quero concluir dizendo que Jesus é o maior exemplo de restaurador. Nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Nós caminhávamos como inimigos da cruz, banidos e afastados. Mas Ele teve capacidade de evidenciar emoções. Ele chorou por nós. Ele se lançou à tarefa. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele entendeu a necessidade de preparo, porque por muitas vezes o Senhor jejuou e orou e buscou nas Escrituras orientação. O Senhor analisou a dimensão da missão. Ele se fez carne. Ele viveu aqui. Não dava para ser Salvador sem ser homem. Ele envolveu pessoas no cumprimento da tarefa da restauração da sua igreja. E ele sofreu oposição. O Senhor nos chamou como igreja, como restauradores. E talvez o pastor esteja falando de tudo isso aqui. E você esteja pensando, pastor, o que precisa ser restaurado é meu casamento. O que precisa ser restaurado é minha vida com Deus. O que precisa ser restaurado é minha autoidentidade, minha autoimagem. Você não ouviu tudo isso aqui à toa. Você ouviu tudo isso aqui porque o Senhor está colocando diante dos seus olhos algo a ser restaurado. A restauração é uma obra de Deus. A todos aqueles que perguntam, como Neemias perguntou no capítulo 1, no verso 2. Perguntei pelos judeus que escaparam. A pergunta é: como está o seu casamento? Como está a sua vida com Deus? Como está você como profissional, como um servo de Deus acadêmico, como um empresário, como um empregado? Se há algo a ser restaurado, bem-vindo ao clube dos restauradores. O Senhor nos chamou com esta tarefa. Que Deus nos abençoe e nos faça ser homens e mulheres a restaurar vidas, pessoas, ambientes e situações ao nosso redor.